gostaria de registrar que você realmente foi um cara especial quando nós jogamos juntos. Não foram poucos anos, foram 10 anos. A sua marca como atleta de superação sempre contagiava a equipe. A gente jogava sempre um pouco mais do que se esperava que a gente jogava, por influência do espírito que você tinha de guerreiro, de bravura, de quebrar resistências. Então essa fase de jogar junto foi realmente excepcional e me ajudou muito até na minha formação. Então jogar com ele era uma tranquilidade, por ser um jogador solidário, era um jogador que marcava muito bem, geralmente às vezes era dado para ele a marcação em cima do melhor jogador adversário. Eu casava muito com a minha característica, que era de contra-ataque, velocidade. Então sempre me dei muito bem com o Hélio dentro da quadra, né? Até quando ele jogou pelo Corinthians, né? Um campeonato mundial, depois nós fizemos uma excursão. E o Hélio, para quem não sabe, ele vestiu a camisa do Corinthians e vestiu também a camisa do Palmeiras, mas o Palmeiras foi de forma mais regular, né? Ele disputou campeonatos pelo Palmeiras. Fiquei muito feliz no ano passado, quando ele foi eleito o melhor treinador da Liga Nacional, em poder eu entregar esse troféu. Eu falei na oportunidade que ele foi, e espero que continue sendo até, o grande motivador da minha carreira, né? Porque na realidade a gente se preparava até diferente para enfrentá-lo, para vencê-lo, em função do seu currículo de sucesso. Então acho que à medida que a gente vencia uma competição sobre o time de Franca na direção dele, esse time tinha uma repercussão muito grande. Ele, de uma maneira bem clara, fez com que minha carreira desenvolvesse nessa tentativa de me manter em condições de igualdade com ele. Foi por volta de 1960, o São Paulo jogou aqui em Franca, e a francana, como sempre improvisando, e fizeram um convite para o Hélio para ele jogar essa partida. E o Hélio jogou de meia direita, saiu muito bem, e até foi convidado depois para o São Paulo para poder fazer teste no Morumbi. Mas ele era muito ligado ao Pedroca, o Pedroca era nosso professor no IETC, e Hélio sempre destacando no basquete, ele resolveu fazer a opção para o basquete e, por sinal, foi muito acertado. O grande mérito do Hélio, que hoje eu não vejo nenhum jogador do basquete, nem de Franca, nem de Brasília, de ninguém da seleção, assumir o jogo. Quando o jogo engrossava, eu pegava a bola, botava debaixo do braço, bom, agora é comigo. Assumia, ele comandava o time e intimidava o adversário. Porque o Franca tinha um contra-ataque rápido, era rebote e contra-ataque. O Hélio era o comandante, então o jogo fluía na mão do Hélio. O Hélio, durante 24 anos, jogou basquetebol, é fantástico. E como treinador também foi fantástico. Então, ele dava a cadência do time, ele dava o momento da decisão, o momento do recuar, de bater bola, de organizar. Então o Hélio foi um jogador completo, não só no basquete, viu? Futebol foi craque, o São Paulo quis levá-lo, ele não quis ir. Tênis de mesa e futsal. Agora, natação, não sei se ele nadava, mas o Hélio, em atleta de quadra, foi completo. O fato mais eminente da minha gestão foi em 1971, campeonato paulista conquistado pela primeira vez pelo Clube dos Baques contra o Sírio. E ganho no último segundo com uma cesta do Robertão. Nessa época eram colegas do Hélio, o Fausto Gianecchini, o Anjinho Gianecchini, os irmãos Olai, o Hamilton, o Robertão, o Braido e diversos outros atletas de nome. Tantos momentos marcantes na história da família Garcia, que eu me sinto muito honrado e orgulhoso de ter participado, juntamente com meu pai, que foi o grande incentivador. Depois veio o professor Pedroca, ter 3 irmãos que chegaram a ter nível. O Totô participou de seleção brasileira, claro que o Hélio com muito mais participação de muito mais anos, mas nós chegamos a ser campeões pan-americanos, quando naquela época era classificação para a Olimpíada. Então nós fomos campeões pan-americanos em 71, buscando a classificação para a participação na Olimpíada de Munique em 72, que é a maior competição que tive, e eu tive o orgulho de participar dessa competição. Mas nós já tivemos jogos, por exemplo, de tomar um automóvel aqui às 1h30 da tarde e chegar no Sírio para jogar, e chegar lá, o Sírio está levantando a bola e o pessoal do Sírio, por condescendência,
Falou, o tempo esgotou, não, espera um pouquinho. E o pessoal do Círio, não, vamos esperar esses francanos aí, esperar eles trocar de roupa. E a gente sair de lá com a vitória. E vir dormir em Franca ainda no mesmo dia. Como eram diferentes os tempos de hoje, os atletas têm que viajar muito antes, se hospedar. É claro que os níveis de competição são diferentes, mas são histórias extremamente agradáveis que a gente teve aí, surpresas brilhantes, que a gente conseguiu bons resultados, mas tudo em cima realmente da determinação, da superação. O time era um time realmente de um brilho que eu não reconheço hoje, ou se tem alguns, são muito poucos que faziam o que nós fazíamos dentro das nossas limitações, mas para a época a gente era exemplo de bons resultados. Isso orgulha muito a gente. O Hélio sempre teve uma característica diferente, o seu arremesso era diferente, o seu arremesso era inimitável, né? Porque ninguém arremessava com as duas mãos, a não ser os irmãos, né? Então o Hélio deixou uma marca muito grande pela sua característica, velocidade, né? Pelo seu espírito de luta, né? O seu dinamismo dentro da quadra. O Hélio era um jogador que nunca se entregava, né? Sempre havia um suspiro a mais para ele tentar ganhar o jogo. E ele deixou essa marca na equipe francana e que permanece até hoje, né? Embora às vezes você pode ganhar ou perder, mas a equipe de Franca é uma equipe guerreira, sempre foi, né? Quem joga contra a Franca é que sabe o que representa isso tudo. Nós fomos disputar uma final contra o Esporte Clube Sírio, lá em Campinas, lá no ginásio Taquaral. E o Hélio teve uma distensão muscular fortíssima e não tinha condição dele jogar. E nós com um time muito limitado, com o Guerrinha começando, com o Ciso começando, com o Carlão começando, era uma equipe muito jovem. E o Hélio tinha que jogar. O Hélio fez literalmente uma amarração na perna, ele segurou o músculo na base do esparadrapo, ele enfaixou a perna, foi para o jogo, fez uma partida excepcional e nós fomos campeões em cima do Esporte Clube Sírio, com uma equipe fantástica. Então o sacrifício do Hélio naquela época mostrou que ele é uma pessoa capaz de superar todo e qualquer obstáculo. Aquilo contagiou a equipe de Franca e nós, com uma equipe muito mais modesta, nós mostramos que nós não temos, que às vezes nós temos algumas limitações em termos de valores individuais, mas em termos de equipe nós somos imbatíveis. E naquele dia o Hélio mostrou dentro da nossa quadra por que ele é o nosso eterno capitão. Eu tinha, acho que 17 anos, 18 anos, conhecia ele, jogando para la Amazonas Franca en la Copa William Jones, que se jugó en Argentina, en el Luna Park en Buenos Aires, jugando para ese team. Lembro perfectamente la calidad de jugador que era, con un arremeso muy curioso. Y ahí fiquei un poco impresionado, ¿no? Hoy con el tiempo concorrimos mucho, él dirigiendo equipos de Franca, incluso el equipo del Vasco, eu dirigiendo el equipo de Atenas de Córdoba, muchas veces hemos concurrido, y después en la situación de selección nacional, ¿no? Él entrenando la selección de Brasil, eu entrenando la selección argentina. Acho que el pueblo de basquete de Brasil, el pueblo de basquete de Franca, solo debe ter para él mucho agradecimiento. Mucha gratitud, es lo que de pronto fica en los grandes personajes. Acho que él es un gran referente, no que fue, es un gran referente de basquete de Brasil. Y yo personalmente siempre tuve mucho respeto por lo que él ha feito y por lo que hacía durante un juego, durante un campeonato, con sus equipos. Realmente eu muitas coisas peguei como exemplo, né? Eu lembro do Hélio Rubens, sim, jogando na época do Hélio, Biratã, Valmir, aquela época espetacular do basquete. Depois teve uma outra época, mas ele fez parte daquele grupo. Eu lembro do Hélio com aqueles times que ele fez e ainda hoje dirige,
de Franca, porque ele tem uma sintonia, tem uma identidade com Franca fantástica. Eu acho que o Hélio é um exemplo para todos nós técnicos daquilo que um técnico tem que ser, trabalhar com amor, com dedicação. Ele muitas vezes provavelmente deixou de ser um profissional para ser amador e permanecer trabalhando por Franca. E o exemplo que o Hélio deu a todos nós, desde que jogava até hoje, é um exemplo fantástico, um exemplo maravilhoso. Então, para mim foi uma grande honra quando a Confederação convidou para ser o assistente do Hélio, e foi uma grande oportunidade, um aprendizado muito grande, porque enfrentá-lo como adversário foi uma coisa, e depois ter a oportunidade de conviver com um técnico consagrado, com uma larga experiência internacional, um técnico acostumado a dirigir as grandes equipes nas grandes competições. Então, em 2002 eu tive uma grande oportunidade, um grande aprendizado, aprendi bastante coisa na convivência com ele, e foi uma experiência que amadureceu bastante para depois, posteriormente, eu poder trabalhar como técnico da seleção. Olha, mais do que ser treinado pelo Hélio, eu vejo a família dele no geral. Vejo o pai do Hélio, o seu Chico, que quando a gente começou, eu tinha 6, 7 anos de idade no clube, a gente acompanhava todos eles, né? Ajudava a pegar a bola. Depois na escolinha, que eu tive a participação do Totô me ensinando a fazer bandeja, o próprio Hélio, outros treinadores em Franca. E principalmente quando eu entrei no adulto aos 15 anos, uma pessoa que me ajudou muito foi o pai do Hélio, o seu Chico, que foi sempre uma pessoa que acompanhou diretamente todos os jogos. E ele sempre orientava a gente que era mais novos, fora da quadra, falando de exemplos, citando. E lógico que com isso tudo, essa base, né, a gente teve vivenciado um clima de família, e a família do Hélio se mistura com o basquetebol francano, né? E a gente teve o Hélio como companheiro de time. Eu fui reserva do Hélio 5 anos, depois eu passei a ser titular, e o Hélio revezando no final de carreira. Tivemos o privilégio de começar a carreira do Hélio como treinador. Eu era o capitão do time, porque até então eu jogava junto e ele passou a ser treinador. Eu passei a ser o capitão durante 15 anos de Franca e ele sendo treinador. Então são muitos anos, né? Se a gente for somar aí, dá quase 20 anos juntos. Dos 16 anos que eu joguei basquete em Franca, 15 anos trabalhamos juntos. Um ano que o Daniel Watford foi o técnico aqui, né? E muito aprendizado, muito envolvimento, muito compromisso entre a minha pessoa, ao Hélio, à cidade, ao basquete, e aprendizado contínuo. Ele tinha um modo diferente de falar, ele sabia provocar o atleta e sempre colocá-lo numa imaginação futura, né, de desafio. E isso aí sempre motivou muito os atletas. Apenas um ponto. Vamos torcer, minha gente. Levantou Cristóvão e converteu o primeiro. 79 para o Real, 78 para o Amazonas. Vai preparar-se Cristóvão de novo. Faltam 16 segundos, todo parado. Ele é autorizado, levantou, cai, marcou Marquinhos. Marquinhos dominou. Olha a falta, faz a pista, a bola caiu agora. O Henrique que domina, vira o jogo para a volta. Não esperava a bola sair no lateral. Lance lateral para o Amazonas cobrar. Passou 9 segundos agora na mão do Hélio. Ele dominou bem. Vai partir, ajeitou para Francesc, preparou para o Hélio. O Amazonas, na época, foi disputar o Mundial em Varese, na Itália, perto de Cantu, divisa com a Suíça, depois de Milão. E o time de Franca é desconhecido, ninguém sabia. Chegou lá e falou, era o estado do Amazonas, não sabia que é o Amazonas Basquete. E eu tive o privilégio de ir nessa transmissão aí, ao lado do time do Franca, né? Eu viajei para lá dia 6 de setembro de 75, e esse jogo aí, um jogo memorável. Franca foi vice-campeão do mundo, ganhando o Real Madrid de 1 ponto. 87, o Real Madrid era campeão da Europa. Por 1 ponto, nós fomos campeão do mundo. Foi uma partida memorável, onde a categoria, né, do Hélio, a coragem do Hélio, deu à Franca essa vitória extraordinária de 1 ponto de 80 a 79.
foi um período muito rico. O time da Amazonas na época, Amazonas Franca, era praticamente a seleção brasileira. Nós chegamos a ter 8 jogadores nós convocados para a seleção brasileira. O Hélio Rubens, o Francérgio, o Fausto, o Robertão, o Francérgio, o Gilson, o Adilson. Enfim, praticamente a base da seleção brasileira era o Franca Basquete na época. Foi um período muito rico, foi um período em que Franca ganhou bastante títulos, título sul-americano, título brasileiro, título paulista. E Franca se tornou muito conhecida nacionalmente e mundialmente pelo basquete, por ter o Hélio Rubens lá. Então, eu penso que Franca, e hoje acredito que Hélio seja uma pessoa em Franca das mais admiradas possível e com todas as possibilidades de ser distinguido com todos os méritos que a cidade possa dar a alguma pessoa que já tenha trabalhado por Franca. É impressionante a maneira que ele sempre chegava no treino. Você nunca via ele chegando numa situação de treino meio desanimado, cabisbaixo, ou como a gente diz na gíria do basquete, assim, que ele não tivesse numa pegada, né? O Hélio sempre teve numa pegada de treino, sempre teve cobrando os seus jogadores o tempo inteiro, e isso fazia com que cada jogador tivesse aquele desafio, né, de conseguir mostrar para ele todo o seu potencial, e você fazer isso igual o Hélio fez em 50 anos de carreira, 40 anos de carreira como técnico, é muito difícil. Então isso foi um aprendizado para mim, e eu hoje como técnico tenho esse aprendizado. O aprendizado dele ser um comandante que, por mais que esteja em momentos ruins durante uma competição, durante um jogo, ele sempre mostrou uma força, ele não se abatia, ele nunca se demonstrou cabisbaixo numa situação difícil da competição. Por mais que ele tivesse cabisbaixo, porque ele, por ser o comandante, ele passava aquela força, e se o comandante passa isso, os seus atletas, os seus comandados, eles praticamente compram aquela ideia. Para mim foi um orgulho dobrado, né? Primeiro de ter trabalhado com meu pai, que é o sonho de qualquer pessoa poder estar trabalhando com o pai, e segundo de estar trabalhando com um profissional, com o técnico, Hélio Rubens, que é uma pessoa que para mim serve de exemplo, dispensa comentários pelo seu comprometimento, pela sua autenticidade. Não tem médico, ele tem que falar, ele fala que tem que ser daquele jeito, porque ele estuda, ele lê, ele discute, enfim, ele faz de tudo para que a coisa aconteça da melhor forma possível. Muitas vezes é até mal interpretado porque ele é perfeccionista, né? Como todo virginiano, ele é perfeccionista, mas foi um orgulho muito grande ter trabalhado com ele. Muita gente às vezes me perguntava, pô, mas você não quer jogar num time que seu pai não seja técnico? Eu tive até a oportunidade, mas para que eu vou mudar se todas as vezes que eu estive do lado dele, 90% das vezes nós tivemos sucesso, 90% das vezes nós conseguimos conquistar as coisas que a gente tanto queria, no caso, não só os títulos, mas está tendo um relacionamento da melhor maneira possível. Então, para mim, realmente foi um orgulho dobrado, e hoje eu me sinto um cara realizado por ter tido essa chance e essa oportunidade de ter trabalhado por tantos anos ao lado de um profissional como é o meu pai. Olha, eu tenho a felicidade realmente de dizer que eu fui um dos jogadores que ele mais dirigiu. E isso para mim foi uma felicidade muito grande, um crescimento, um aprendizado constante. Eu praticamente devo tudo que eu conquistei, tudo que eu aprendi dentro do esporte, como pessoa também, porque ele é um professor, é uma pessoa que ensina muito fora do basquete também. Mas eu realmente aprendi muita coisa, nós conquistamos muitas coisas juntos e era muito prazeroso. A gente tinha um convívio muito legal. Ele é uma pessoa que sabe separar dentro da quadra, a amizade fora da quadra. Então a gente tinha uma amizade também muito grande e temos ainda uma amizade muito grande fora da quadra. Então, quer dizer, foram momentos maravilhosos, momentos que eu aprendi demais dentro do esporte, como jogador de basquete. Então eu só tenho a agradecer ao Hélio. Nosso último brasileiro aqui em Franca foi uma coisa bem marcante, até porque por essa garra, por essa determinação que ele tem,
nunca deixou de acreditar, mesmo a gente tendo uma classificação em 5º lugar, a gente foi, passou pelo Flamengo, passou pelo Mackenzie, fomos para jogar contra o Vasco no 5º jogo, onde que ninguém acreditava que a gente pudesse e a gente conseguiu trazer o título para Franca. Isso aí eu acho que foi uma coisa bem marcante para mim e também para a cidade de Franca. Antes de começar no Globo Esporte, eu fiquei 2 anos e meio no Sport TV, né? Eu fiz bastante jogo de basquete e muitos do Hélio Rubens. Eu tenho uma história de jogo que foi em Rio Claro, mas eu não posso contar porque foi muito pesado, assim. E eu lembro que o Hélio Rubens nesse jogo ele estressou com o juiz demais, estressou forte. E aí o narrador que estava no Rio de Janeiro, off-tube, falou para mim: o Thiago Leifert tá na quadra, vamos ouvir então a reclamação do Hélio Rubens. E eu abri o microfone, e eu abri por 5 segundos, eu tive de fechar imediatamente porque era impublicável as coisas que ele estava dizendo pro juiz, era muito engraçado. E eu mesmo falei: calma, Hélio Rubens. E ele olhou para mim e não parava, aí ele continuava a reclamar com o juiz. E um dia eu conto pessoalmente as coisas que ele disse, que eu realmente não posso repetir. E desde então eu fiquei sempre de olho nele em todos os jogos, porque eu achava ele demais, achava muito engraçado, achava ele um grande personagem. Depois eu fui fazer o Jogo das Estrelas, aí ano retrasado, ano passado, aliás, fiz esse ano também. E a gente foi jantar fora, né, tava todo mundo no mesmo restaurante, e ele é um maior cara legal, divertido, dando risada. E eu falei: professor, uma vez, vi lá o senhor com o juiz, e ele dava risada, eu fico louco nessas horas. Cara, ele é uma pessoa extremamente divertida, e eu tô aqui só para mandar um grande abraço para ele, e agradecer por tudo que ele fez pelo basquete brasileiro. Todas as histórias que a gente conta por causa dele, a gente deve muito ao Hélio Rubens. Ele é um grande personagem. Então, professor, grande abraço para você. Logo quando eu vim para Franca, na minha primeira passagem, eu tinha sido já 2 vezes vice-campeão brasileiro. E a gente tinha chegado na final contra o Corinthians de Santa Cruz, na época, no Campeonato Brasileiro. E eu tenso por não ter conquistado ainda nenhum título, né, de expressão. Falei com ele: Hélio, e aí? Pô, será que vai dar? Será que nós vamos conseguir vencer, ganhar esse título? Ele falou: Rogério, calma, nós trabalhamos muito firme, trabalhamos muito forte e eu acho que dessa vez tu vai conseguir o título. E aquilo, apesar de ser uma coisa simples, foi uma coisa que me marcou bastante e me motivou e eu consegui ter uma atuação muito bacana, determinante até para aquela conquista do título, e nós somos campeões. Quer dizer, talvez não tenha sido a coisa mais impressionante que nos aconteceu, mas foi muito marcante por ter sido meu primeiro título. São momentos que marcam, são momentos de conquista, de títulos, né? De todo mundo carregando ele, aquela mãozinha dele assim, né? Isso aí eu acho que é um marco dele. Então a gente fica feliz de olhar para trás e saber que tivemos muitos momentos muito mais felizes do que de tristeza. Na transmissão falava assim: olha, quando ele bater a mão na perna direita e passar a mão no bigode, sai de baixo que vem bronca. Broncas são várias, né? A gente nunca se cansa de falar que o empenho dele, a dedicação, a cobrança dele é árdua. Então, broncas são várias. Agora, quando ele está bem contente também, eu me recordo que a gente acaba algum jogo que era muito difícil de ganhar, ou que a gente jogou bem, ganhamos o jogo, que ele vem e dá uns tapas assim: boa, rapaz, boa bola. E todo mundo se olha. Quando ele vem para falar assim, todo mundo se olha e fala: nossa, você levou agora, hein? Agora levou. Mas é uma coisa que a gente sabe que ele faz com carinho, porque ele gosta de todo mundo e gosta de todos os atletas que ele trabalha. Muitas brigas com ele, mas muitas brigas no sentido pro time, né? Eu acho que a briga faz parte do time, desde que você esteja pensando no time e não em você, né? Teve nos Jogos Abertos em Santo André,
aonde o Hélio começou a brigar com a gente, brigar comigo e tal, e eu comecei a brigar, ele falou assim, então, eu lembro direitinho, ele falou, então por que você não é o técnico do time e eu vou embora? Eu falei, se eu quiser ir embora pode ir, eu também não vou ser o técnico porque eu ainda quero ser muito tempo jogador. Eu sempre brincava lá na cesta de casa e vinha treinar sozinho, com outros jogadores, com o Chuí, com o Demetrios, com o Rogério. E eu via que na cesta lá da minha casa eu tinha mais dificuldade de converter as bolas, os lances livres e tal. E, treinava bastante, aí vinha aqui e eu via que a bola caía com mais facilidade. Só que na época ele não me falou nada. Depois, passados 8, 10 anos, ele chegou e disse que aquele aro era um aro com um diâmetro menor. Eu falei, bem legal, ainda bem que você não falou, senão eu já teria quebrado aquela tabela lá. Mas foi uma coisa que, graças a Deus, me ajudou, né? No meu padrão de arremesso, no percentual aí de arremesso de lance livres, até de 3 pontos. Foi uma coisa que me ajudou e muito. Então, se na época ele tivesse me falado eu ficaria bravo, hoje ele me fala e eu agradeço. Apesar dele ter sido sacana nessa daí. Uma constatação muito interessante, que eu não sei se é de conhecimento de todos. O Hélio é o francano mais conhecido em todo o Brasil, na história da cidade de Franca. E por isso ele sempre foi uma bandeira, que abriu as portas na busca dos patrocinadores do nosso basquete. Daí a sua grande importância também fora das quadras. Quantas vezes o Hélio Rubens chegava na minha sala e o Francérgio falava, Luísa, por favor, arruma um patrocínio, o basquete não pode morrer, nos ajuda. Então, Hélio, hoje eu estou muito feliz com a homenagem que Franca está fazendo a você. É muito importante a gente aprender a devolver as pessoas que fizeram uma história conosco. E você tem uma história de quase 50 anos de luta pelo basquete, de liderança, uma pessoa sem vício, de uma família maravilhosa, a qual eu amo tanto. Porque o homem, quando ele resolve ser líder, quando ele se dispõe a ter uma liderança, ele tem que ser um exemplo. E você é um exemplo para todos nós. Aliás, eu não chamo ele de Hélio, eu chamo ele de Bigode, né? Ele foi meu padrinho de casamento, né? O Hélio é uma pessoa que foi muito, muito importante para mim, mas nunca deixamos de brigar e sempre colocar as coisas, a transparência. Eu tenho muito respeito por ele, sei que ele tem muito respeito por mim. Olha, o Hélio é uma pessoa que eu falo que acho que Deus fez e jogou a forma fora de verdade. Eu nunca vi uma pessoa, ai, não quero chorar, mais desprendida na minha vida do que ele. Acho que nada na minha vida que eu quis ter até hoje, ele me negou. Tudo que eu sonhei até hoje eu tenho. E as minhas filhas e o meu filho também. Um pai presente naqueles momentos que ele estava junto. E agora, como avô, é que eu estou babando de ver ele. Adora os 3 netos que ele tem, a Maitê, a Luma e o Benício, que tem 2 meses só, mas está curtindo muito esses netos. É louco, brinca na cama, rola no chão, anda de cavalinho. Um avô muito, muito presente. Bom, eu falar do Hélio, eu sou suspeito, né, como irmão, mas na verdade o Hélio foi meio pai e meio mãe, que eu perdi minha mãe muito cedo, com 10 anos de idade. Meu pai, a profissão dele era representante comercial, ficava muitos dias, chegava até meses fora de casa vendendo sapato, norte do Paraná, naquela época que o meio de comunicação era carta pelo correio, e o Hélio então assumiu, na ausência da minha mãe, a função de mãe e pai. Então ele participou na minha educação de uma maneira muito forte. Quando a gente fala que é de Franca, no Brasil inteiro, a primeira coisa que a gente escuta é falar, nossa, lá é a terra do basquete, né? E também do calçado. E hoje também do Magazine Luiza, né? Mas o basquete é o primeiro nome que vem. E não é fácil, numa cidade de 400 e poucos quilômetros de distância da capital, conseguir ter um esporte tão forte como o Franca tem o basquete. A vida do Hélio foi totalmente, até os dias de hoje, dedicada ao basquete. É uma paixão, assim, uma idolatria que ele tem e um comprometimento muito sério, que ele leva tudo muito sério. É uma paixão que ele realmente deixa a vida dele
em função do basquete. Pois agora nós vamos fazer uma viagem dia 29, nós vamos passar dias nos Estados Unidos, em Las Vegas. Nós vamos ficar 5 dias, 6 noites. Ele vai fazer um curso de 4 dias de basquete. É inacreditável. Eu falei para ele, Hélio, ele já fez a inscrição no computador. Falei, Hélio, eu não acredito que você vai fazer isso. O prazer dele é estar dentro da quadra, é estar ao lado da quadra, sendo técnico, principalmente aqui em Franca. Eu posso te garantir que o prazer dele é enorme, a luta para conseguir as vitórias, os títulos, sempre foi muito grande. E até porque ele é um cara que não sabe muito perder, ele quer sempre estar ganhando, buscando melhor, buscando se aprimorar. Então acho que até isso eu acho que é um dos segredos do sucesso que ele teve, e por ter essa vida toda dedicada a maioria do tempo a uma cidade que é a cidade de Franca. Eu me orgulho muito, acho que é uma coisa que realmente é um marco para a cidade, mas é uma coisa que ele faz com o maior prazer. Você pode ter certeza que isso não é de forma alguma um trabalho árduo para ele, de forma alguma, é um trabalho muito prazeroso. O Hélio é um nome nacional, engrandece Franca e é muito gostoso você dizer, sou francano, sou da terra de Hélio Rubens.